Acabou de chegar, eu já abri, não aguentei, já trouxe aqui para vocês verem. Artístico, começando com mais um vídeo de tinta acrílica. Sim, você achou que eu ia falar lápis de cor, não é mesmo? A gente tem muito tipo de conteúdo nesse canal, a gente gosta de variar, fazemos várias experiências, é um canal de arte. E é isso aí, estamos aqui para dividir essas experiências. E o que a gente tem aqui hoje? Hoje a gente vai falar de tinta acrílica. Sim, eu pinto bastante com tinta acrílica e eu quis dar um passo a mais aí na minha pintura e eu resolvi adquirir as tintas da Lucas. Esse não é um vídeo patrocinado, gostaria que fosse, quem sabe um dia, mas enfim, eu comprei essas tintas porque ela tem uma boa reputação e um preço melhor ainda, né? Na verdade eu estava muito entre comprar a Liquitex acrílica, tipo bisnaga desse jeito mesmo, só que no último momento eu já estava com a Liquitex no carrinho e eu pensei assim, poxa, e a Lucas, né? Vamos dar uma olhada. E aí eu fui no site e achei um preço interessante, uma promoção legal, e eu resolvi experimentar, né? Bom, antes da gente começar a falar, se você gosta desse tipo de conteúdo, se você gosta de material de arte, de desenho, de pintura, essas coisas assim, pense aí em se inscrever no nosso canal, ajuda a gente a crescer, porque assim eu consigo trazer mais vídeos desse tipo, tá bom? Vamos continuar. Bom, gente, a Lucas, ela é uma empresa, assim, muito antiga de produção de tintas artísticas. E veio até essa brochura aqui, eu achei interessante, já dei até uma lida, né? Aqui fala da Estúdio, né, que é essa aqui, e essa aqui é da Pastos, que é esta aqui, tá? Então, qual que é a diferença delas? Se eu não me engano, eles têm 4 linhas. Tem a Terzia, que é uma linha mais estudantil, onde a gente tem a mesma qualidade da tinta, porém com a quantidade de pigmento reduzido. Então, conforme a gente vai subindo para os níveis mais profissionais, a gente vai aumentar a quantidade de pigmento. E quando a gente compra qualquer tinta, seja óleo, seja acrílica, a gente paga pelo pigmento da tinta, tá? Porque o resto, né, o que faz parte daquela tinta, são materiais relativamente baratos, né? Por exemplo, no óleo, a gente vai ter o óleo de linhaça, que não é uma coisa cara. O problema é o pigmento que entra ali para dar aquela cor. Na tinta acrílica, é basicamente a mesma coisa. A gente vai ter a resina acrílica e o solvente dela, que é a água. A água é extremamente barata, né? Só que a gente paga pelo pigmento e pela quantidade desse pigmento. Então a gente tem aqui essa versão, a Terzia, que é a menos pigmentada, que tem menos pigmento. Depois a gente sobe para Estúdio. Tem a outra linha ainda que é a Liquid, a Crio Liquid e a Crio Pastos. Então a gente tem Liquid e Pastos acima de todas. Elas são consideradas, pelo que eu estava conversando com o pessoal da Lucas, aliás, eles são muito gentis, eles respondem a gente diferente de outras empresas, fiquei bastante feliz, parabéns Lucas aí pelo atendimento, tá? A Crio, Pastos e a Liquid são a linha premium deles, tá? Depois a gente tem a linha Studio e depois a gente tem a linha Terzia, que é a linha escolar não, né? A linha mais com menos pigmento, depois a gente vem para essa aqui. Enfim, por que eu trouxe essas tintas aqui? O meu azul tinha acabado, então eu precisava de um azul ultramar como esse aqui. E aí veio essas outras opções que eu achei no site, achei interessante para testar. Hoje o que eu vou fazer? Eu vou testar esses 3 tipos de tinta, só vai ficar faltando a líquida dessa mesma linha aqui, mas eu acho que a pigmentação delas vão ser parecida, então não tem tanto problema. E a gente vai ver o quão efetivo, né? É uma tinta mais cara no quesito pigmento, tá? Aliás, de pigmento, eu vou mostrar aqui para vocês o que é esse negócio de pigmento que a gente fala, né? Isso aqui, gente, tem no lápis de cor, tem no giz pastel, tem na tinta óleo, tem em tudo, tá bom? Aqui a gente tem o número, esse PV23, por exemplo, PW6, PY74, isso aqui é o número do pigmento. Este pigmento é o pó que é usado para dar a cor à tinta, né? Por exemplo, eu fiz um vídeo dos lápis brancos, lembra desse vídeo? E neste vídeo eu mostrei o puro pigmento branco de titânio que é usado para a gente dar finalização no lápis branco, nas pinturas de lápis branco. Então a gente tem o pó aqui. No caso das tintas, esse pó ele é misturado com os aglutinantes e solventes para dar a textura da tinta. Então eu peguei aqui algumas tintas nacionais
e importados para a gente ver também. Ó, aqui, por exemplo, essa aqui é uma tinta branco de titânio e é usado o pigmento PW6 para fazer este tipo de tinta. Então a gente tem, olha que engraçado, nessa tinta branco de titânio da Lucas, que é produzida na Alemanha, a gente tem o mesmo pigmento, que é o PW6. Então, o produtor que produz esse pigmento aqui não é o mesmo que vai fornecer para a Alemanha. Então pode ter uma diferença de cor nessa situação. Então não quer dizer que vai ser exatamente o mesmo branco. Aqui mais uma informação, ó. Esse aqui também é da Corfix. A gente tem o número do pigmento aqui. Esse é o verde inglês claro. Vamos ver se a gente tem algo próximo aqui. PW6 é o branco. Olha que legal. A gente começa a entender o que tem nessa tinta. E aí a gente começando a estudar esse negócio de pigmento, a gente vê que a gente não precisa comprar todas as cores. Ó, então tem o PW6 aqui e o PG7. Vamos ver. PG7, ele está incluso nesse Sap Green aqui, que tem 3 pigmentos, tá vendo? Ele está incluso aqui nesse Green Chrome, nesse Turquoise, Azul Cerúleo. Eu acho que esse PG7 talvez seja um tom de azul. Então, ó, este verde inglês, por exemplo, ele vai ter o PW6, o PY74 e o PG7, que eu não estou achando ele puro aqui, mas ele tem aqui, ó, Green Earth, ele vai ter aqui, ó, PG7, o Viridian, que é o Phthalo Blue, é um verde super forte. Então a gente tem esse verde, este amarelo e este branco dá este verde inglês claro. Olha que interessante, né? Bom, mas vamos pular essa parte, já falamos demais e vamos colocar a mão na massa, que eu estou muito animado para a gente sentir essas tintas. Tá aqui pela Térsia, né? Esse estojo, ele tem 12 cores de 12 ml. Eu achei o preço interessante, e estava na promoção quando eu comprei. Então, pela qualidade que a gente está esperando, né, eu achei legal. O que eu vou fazer? Vou fazer direto já um swatch deles, direto do potinho. Depois a gente vai fazer uma arte com essas 3 tintas, tá? Esse aqui foi o teste das Térsias, que elas são as que têm menos pigmentação. E realmente, gente, ela é bem fraca, tá? E é engraçado que tanto aqui na brochura, uma das técnicas que eles sugerem é que ela pode ser aplicada como se fosse aquarela. E a gente já tem mais ou menos o efeito aquarela aqui sem adicionar água. Na verdade, a única água que a gente tem é que estava no pincel. Então, eles também dizem, né, que elas podem ser usadas juntas, todas as linhas misturadas, porque a única coisa que vai diferir é a quantidade de pigmento. Então, ela está secando aqui, parece que ela fica um pouquinho esbranquiçada. E ela é uma tinta fraca, não é nada forte. Acho que assim, dependendo da aplicação, né, já que elas podem ser usadas juntas, e o pigmento é o mesmo. Ó, eu vou mostrar para vocês. Cadê? Ó, azul ultramar, a gente tem pigmento PB29, PB29 aqui também. Então, esses aqui, teoricamente, é para ser a mesma cor. E essa aqui é a linha Pastos. A linha Pastos, ela é mais pigmentada, é a mais pigmentada de todas. Então, vamos comparar. Vamos colocar agora o ultramar da linha Crio Studio e ver como que ela vai sair. Na verdade, eu vou fazer assim. Eu vou pegar essa aqui pra gente comparar lado a lado. Essa Térsia, ela parece ser bem mole, bem líquida, sabe? Opa, essa aqui já caiu em todos os lugares, parabéns para mim. Essa aqui é a Studio e essa aqui é a Pastos. E ela é bem pastosa, parece. Então vamos lá. Limpei o meu pincel aqui. Vamos dar uma puxada aqui. Ela não segura as marcas de pincel, tá vendo? Ela é bem fraca, essa Térsia. Eu vou anotar, né, pra gente não perder o que a gente está fazendo. Essa aqui é a Térsia. Essa aqui é a Studio.
Essa é a Pastos. Então ela é bem líquida, tá vendo? Bem líquida mesmo. E o pigmento dela é bem baixo. Ela dá um efeito quase de aquarela mesmo, só ela sem adicionar água. Vamos para estúdio agora, limpei o pincel, dei uma secada. Bom, a situação aqui na estúdio é bem diferente. Olha só, a cobertura dela é muito melhor. E aqui a gente já consegue perceber que ela segura também umas marcas de pincel. Então, para a gente fazer algum efeito de pintura mesmo, a gente consegue mais tranquilamente do que essa aqui. Essa aqui ela vai ter um resultado provavelmente mais aquarela, né? Acaba tendo um resultado mais fino. Enquanto essa aqui eu consigo manter uma robustez maior, vamos falar assim. E a Pastos, que é a linha Premium, e ela é bem grossa e bem forte, bem pigmentada. Quase não dá para ver a parte de baixo do papel. Este pigmento, que é o pigmento do azul ultramar, ele é semi-transparente, tá? Então, a gente não tem aquela cobertura total, mas já dá para ver aqui nitidamente que a Pastos detona na questão de pigmentação, né? A Térsia tá no chinelo e a Estúdio, para o uso básico aí do dia a dia, funciona bem, porque a Pastos ela acaba sendo bem mais cara justamente por causa dessa quantidade de pigmento. Vamos fazer mais um teste aqui, aproveitando que elas estão ainda molhadas, adicionando um pouco de tinta branca. E aí a gente vai ter uma ideia de como que ela vai colorir a nossa tinta branca, né? Vou pegar um montinho aqui. Vou tentar fazer uma mistura justa para cada um dos três, tá? Então tirei Vou colocar aqui uma gotinha mais ou menos igual. Térsia, ela é bem mole, a gente tem dificuldade um pouco de passar ela aqui, ó. Bom, esse aqui é o tom de azul que a gente conseguiu com essa gota. Eu vou tentar usar o mesmo tom, a mesma quantidade de gota da Estúdio na linha com a cor branca pra gente ver. Ó, bem mais fácil da gente pegar, ela tem mais corpo essa aqui. E ficou muito mais intensa essa mistura, tá vendo? E agora vamos de Pastos. Gente, para vocês terem ideia da qualidade dessa tinta e da reputação dela, as tintas Lucas a óleo eram as mesmas tintas que Van Gogh usou. Então é uma tinta assim muito conceituada. Há muito tempo atrás Van Gogh usava as mesmas tintas a óleo, né? Porque naquela época não existia acrílica. Acho que tinha um pouquinho menos de Pastos aqui porque ela deu uma secada. Parece que a Pastos seca mais rápido. Vamos colocar um pouquinho mais. E olha lá, a gente tem então uma fraca, uma média e uma mais forte. A cor é a mesma, né? O que vai variar é a quantidade de pigmento que vai ter em cada uma dessas. Então, agora o que a gente vai fazer? Vamos fazer um desenho e eu vou tentar fazer uma pintura. Vou dividir uma folha em 3 para a gente usar o mesmo tom, a mesma cor, né? Que vai ser sempre esse azul, pintar a mesma ideia, né? A mesma pintura, usando as 3 tintas, uma em cada um, para a gente ter uma ideia de como que fica a nossa pintura. Eu vou tentar usar o menos de água possível e é isso aí, vamos lá. Bom, gente, então tá aí o resultado com cada uma dessas tintas. Aqui a gente teve a Térsia, a Pasto e a Estúdio. E assim, sobre a minha experiência
Na hora que eu estava usando a Térsia, é bem complicado usar essa tinta aqui. Realmente a gente usou como se fosse como uma aquarela. Aqui teve pouca água, né, para fazer uma transição. Nesse aqui, a tinta ela já é bem líquida mesmo, ela é bem líquida. E a gente tem dificuldade para chegar nos tons mais escuros. Então, eu tive que colocar a camada, dar uma esperada para secar e ir colocando. Mas mesmo assim, se eu quisesse um tom mais intenso, por exemplo, que nem a gente tem aqui ou aqui, eu teria que fazer várias e várias camadas, porque ela não chega. Com o tucho de tinta que eu coloquei aqui nessas camadas mais escuras, nessas aqui eu consegui muito rápido este tom. Então eu acho ela uma tinta bem fraca, tá? Apesar do pigmento ser o mesmo, aliás, o pigmento e a resistência à luz delas são as mesmas, já que o pigmento em si é o mesmo. Porém, se você for trabalhar com essa aqui para pintar um quadro, alguma coisa, vai ser bem difícil. Essas aqui elas vão ficar para fazer fundo, para misturar com outras tintas, porque para usá-la sozinha eu acho que vou ter muita dificuldade, não acho que seria legal. A não ser se eu vou fazer alguma transparência, alguma coisa assim, aí beleza, funciona. Mas no uso normal dela eu acho que deixa um pouco a desejar. Acho que talvez não seja nem o propósito dela. Ela dá uma cara muito aquarela, ela dissolve, ela expande muito fácil, sabe? Já essa aqui, mudei, é essa ordem. Já essa aqui, a Studio, olha, eu gostei bastante da Studio, eu achei que ela tem uma textura muito boa, eu consigo chegar a tons mais escuros com certa facilidade e ela não é aquela tinta, ela não é mole igual essa aqui, porque essa aqui ela é bem líquida e ela não é também dura igual essa aqui, ou pra mim, ela tem uma textura assim perfeita. Eu acho que o uso dela é bem mais fácil porque ela não sendo tão dura e não sendo tão mole, ela consegue deslizar tranquilamente ao mesmo tempo que ela consegue dar uma cobertura. Porque o problema com a tinta e com a falta de pigmento é conforme a gente vai passando o nosso traço no papel, na tela, o pigmento ele vai ficando e a sua tinta vai ficando cada vez mais rala, mais aguada, ou ela some do papel, né? Que é o caso dessa aqui. Conforme a gota do pigmento ela aglomera em algum lugar, quando a gente joga a ponta do pincel mais para outra direção, ela já vem sem pigmento. Nessa aqui, ele corre mais consistente, então eu consigo ter o mesmo tom de pigmento aqui quanto aqui. Especificamente essa cor, ela é semi-transparente, então a partir daqui eu comecei a usar o branco para a gente ver como que ela ia se sair com outra cor junto. Então ela fica bem opaca quando a gente usa o branco junto, né? Então essa é uma característica desta cor, deste pigmento, tá? Mas assim, eu gostei porque a gente chegou no mais profundo dela, numa camada só, jogando um tucho só de tinta, eu consegui chegar no mais escuro aqui no olho, na maquiagem dela, no fundo da boca, então legal, essa aqui já funciona muito bem para mim. Agora, essa aqui é aquele passo a mais, né? Aquele extra, porque a gente consegue umas pinceladas muito fortes, muito marcadas. Eu acho que a ideia dessa tinta aqui realmente é você fazer algo mais profundo, algo mais pesado, e você tem uma textura até que lembra um resultado da tinta a óleo. Então aqui tem sim a tinta branca junto com ela e ela não deixou nada a desejar. Olha só como é bem forte esse tom que a gente consegue aqui nesse escuro em relação a este aqui, tá vendo? Na verdade, se a gente colocar lado a lado, os dois ficam bem parecidos, tá vendo? Aqui acho que a camada do estúdio tá até mais grossa do que a gente tá aqui. Então, para mim, a estúdio já tá funcionando legal, mas de pigmento mais forte, esta aqui, a Pasto, ela consegue ser mais forte e mais intensa. Então, se intensidade de pigmento é o seu negócio, eu acho que essa aqui é legal. Eu queria muito testar a líquida dessa linha aqui, porque eu acho que ela teria a mesma pigmentação, mas estava em falta. Depois eu vou ver se eu compro alguma coisa, porque eu acho que ela tem uma textura parecida com essa, nessa intensidade de pigmento. Custo-benefício falando, eu com certeza na estúdio já estaria legal para mim, e se eu precisar construir mais cor, mais intensidade, eu colocaria mais camadas para chegar num tom ainda mais escuro, porque esse tipo de pintura aqui, onde a gente tem uma pintura mais marcada, mais arrojada, mais forte, mais intensa,
não é tanto o que eu pinto, né? Não é tanto o meu foco. Então, esse tipo de tinta, por exemplo, quando ela é muito dura, para mim não é tão legal. Eu acabaria diluindo um pouco ela e chegaria nessa textura. Então, eu já preferiria comprar ela nessa textura aqui, que ela até é um pouco mais em conta, tá? Bom, é isso aí. Esse foi o review das tintas acrílicas Lucas. Você já tinha usado essas tintas? Me conta. O meu próximo passo é pintar com as tintas a óleo, porque a tinta a óleo da Lucas, eu estava vendo algumas coisas, eles têm cera de abelha na composição, o que torna a tinta muito mais estável, então não tem aquela separação do óleo, do pigmento, então ela dá uma textura sempre muito mais tranquila para trabalhar e a secagem é muito mais rápida que as tintas normais por causa dessa fórmula. Então é algo que eu estou querendo experimentar também no futuro. Bom, me conta se você gostou, se você já usava tinta acrílica, se você usou já essa marca aqui, o que você acha? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não deixa de se inscrever, que a gente sempre traz novidades por aqui e a gente se fala agora no próximo Artístico. Até mais!